Olá, pessoal. Meu nome é Denise da Silva Batista, eu sou estudante de Relações Internacionais e o tema da minha pesquisa é o surgimento, crescimento e o declínio do Estado Islâmico e as políticas externa e de defesa dos governos americanos no pós-11 de setembro. Bom, a fase atual da nossa pesquisa corresponde ao estágio final de um projeto mais amplo da orientadora, a professora Marilana de Castro dos Santos. A motivação inicial do estudo foi compreender a existência ou não de um vínculo entre segurança e democracia na política externa dos Estados Unidos, e também compreender qual é o lugar que a exportação de democracia ocupa como um dos grandes pilares da política de defesa dos Estados Unidos no pós-Guerra Fria. Bom, após analisar os governos Clinton, Bush e Obama, nós passamos à análise do governo Trump. E dentro disso, há um exame mais específico das consequências das estratégias de defesa e de intervenção dos governos americanos no 11 de setembro, no pós-11 de setembro, no que se refere ao surgimento, ao crescimento e ao eventual declínio de diversos grupos terroristas, sobretudo aqui o Estado Islâmico. Bom, dentro da nossa metodologia, em conformidade com etapas anteriores da pesquisa, nós nos baseamos em estudos de caso das intervenções militares e também no método de process tracing, utilizando tanto dados secundários como dados primários. Esses dados primários foram gerados por análise documental e análise de conteúdo, tanto quantitativo quanto qualitativo, dos discursos dos presidentes Bush, Obama e Trump, e também dos seus secretários de Estado de Defesa. Então, a partir disso, nós identificamos exatamente esse processo de surgimento, crescimento e declínio do Estado Islâmico e a ligação dele com as políticas americanas no Oriente Médio no pós-11 de setembro. Então, nós analisamos os discursos dos presidentes em 4 principais categorias, que foram o State of the Union, Inaugural Addresses, Address to Congress e Major Address to the Nation. Além disso, nós analisamos também discursos dos secretários de Estado, feitos para vários veículos, e também todos os discursos do secretário de Defesa que foram reproduzidos no site do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Bom, a partir dessa análise de discursos, nós comprovamos, de fato, que o surgimento do Estado Islâmico ocorreu como uma reação jihadista às invasões americanas, tanto no Afeganistão como no Iraque. O crescimento desse grupo terrorista se deu após a retirada das tropas americanas, que deixou espaços abertos, espaços territoriais vazios, sem a presença do Estado iraquiano e também sem a presença das tropas americanas. E aí, o processo de declínio, então, do Estado Islâmico começa após a entrada da Rússia na Guerra da Síria. Isso provocou o rearranjo de diversas coalizões militares participantes dessa guerra. Então, tanto forças americanas, quanto russas, quanto forças da OTAN, forças do islamismo moderado e também forças do Assad. E esse declínio também foi influenciado pela mudança da estratégia do presidente Obama contra o Estado Islâmico, e também a formulação de uma grande coalizão internacional que foi liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico. Nós concluímos, portanto, que a política americana militar intervencionista no Oriente Médio no pós-11 de setembro tinha o propósito de acabar com grupos terroristas que ameaçavam a segurança do país, mas ela provocou justamente o efeito contrário ao desejado. Isso é, ela foi elemento fundamental para o crescimento e o fortalecimento de grupos terroristas na região, que era exatamente o contrário do que se desejava. Então, a partir disso, a gente tem o surgimento do Estado Islâmico, que foi e ainda é um dos mais violentos e mortais grupos terroristas e uma das principais ameaças à segurança dos Estados Unidos, que foi, então, uma consequência direta das reações jihadistas às invasões americanas, tanto no Afeganistão quanto no Iraque.